Olá pessoal, então vamos pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Eu vou deixar o link aqui para vocês, se inscrevam, recebam as nossas notificações. Vamos conversar sobre o livro do Sermão Profético de Jesus. Eu vou continuar onde eu parei no último vídeo, então se vocês estiverem nos acompanhando, vocês vão entender. Com o pensamento rabínico judeu, o mundo atual como nós conhecemos, o Olam Hazé, somente existirá por longos 6.000 anos, que equivalem aos 6 dias proféticos de 1.000 anos literais daquela simbólica semana e contados desde o momento da criação. Então nós demos uma explicação anterior no vídeo, e conforme está escrito no livro de Gênesis de Moisés, e que o início do 7º e último milênio, ou daqueles simbólico 7º dia da semana profética, que foi denominado de Asharit Ayamim, que significa fim dos dias, que ele corresponderá a um sabá, ou sábado especial, um Shemitah milenar, que seria o final dos tempos. Então a era messiânica, que antecederia a uma outra futura de santidade, de tranquilidade, de paz, enfim, de uma vida espiritual, o Olam Abá, que é o mundo vindouro, ou futuro, onde todos os homens justos, como recompensa final, conhecerão a Deus. Assim como Jesus havia dito aos judeus durante o Sermão da Montanha, que está em Mateus capítulo 5, versículo 8 e capítulo 12, 32. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Então podemos dizer que este entendimento judaico referente ao último milênio, ele seria equivalente ao do mundo, o período de regeneração que foi revelado pelos Espíritos a Kardec. Mas o mais interessante a ser demonstrado é que esse mesmo entendimento judaico, referente ao tema da correlação profética existente entre dias, anos, milênios, ele também foi desenvolvido de forma surpreendente por Santo Irineu de Lyon, por Justino, por Tertuliano, dos primeiros tempos do cristianismo. Santo Irineu, por exemplo, assim resumiu claramente a sua interpretação sobre a expectativa do término deste mundo presente, depois de terminados os 6.000 anos, bem como sobre a existência de um 7º milênio de repouso, que é o do milênio do reino messiânico sobre a terra, com a vinda do Cristo nos moldes
do que foi escrito no livro do Apocalipse, dizendo: quantos fôramos dias empregados a criar este mundo, tantos serão os milênios da sua duração total. E eis que o livro de Gênesis diz assim: foram concluídos os céus e a terra e toda a sua ornamentação. Deus concluiu no sexto dia toda a obra que fizera, e no sétimo dia descansou de todas as obras que fizera. Esta é a descrição do passado, tal como aconteceu. E ao mesmo tempo, uma profecia para o futuro. Com efeito, se um dia do Senhor é como 1000 anos, se a criação foi acabada em 6 dias, está claro que a consumação das coisas acontecerá no 6º milênio, e que haverá depois o 7º dia, o dia do repouso ou do sabá, acerca do qual Davi diz: este é o lugar do meu repouso, e os justos entrarão aí. Este 7º dia é o 7º milênio, o reino dos justos, em que os justos se prepararão para a incorruptibilidade após o que será renovada a criação, por meio daqueles aos quais foi reservada esta tarefa. Dessa forma, vimos que os pais da igreja cristã também acreditavam que o Cristo deveria retornar ao final de 6.000 anos após a criação, para que enfim reinasse com os justos por mais 1000 anos no mundo. E aqui eu vou dar uma notinha. Segundo alguns estudiosos dizem, existem outros antigos escritos que também concordam com esta ideia defendida pelos primeiros cristãos. E dentre eles nós podemos citar o livro de Enoque. Então, segundo esse longo período de tempo, o ciclo referente à semana profética de 7 dias, mas sendo cada dia profético equivalente a 1000 anos literais no mundo, não só o entendimento rabínico judeu, mas também o cristão primitivo, há uma espetacular, esclarecedora revelação dada pela espiritualidade a Kardec. Então, na questão 50, a pergunta que fizeram aos espíritos é o seguinte: a espécie humana começou por um único homem? E os espíritos respondem a Kardec: não. Aquele que chamais Adão não foi nem o primeiro, nem o único que povoou a terra, pois na verdade é uma figura bíblica que se refere a um povo do qual teria sido gerada aquela humanidade terrena, numa referência à ideia bíblica da sua criação.
Nós continuaremos falando sobre esse sermão profético no próximo vídeo. Então vocês procurem acompanhar, porque daí vão ser esclarecidas as dúvidas que nós temos. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.